Fala galera, aqui é o Drake, e se você encontrasse ouro pra mudar de vida, mas soldados alemães roubassem tudo, e a única saída fosse enfrentar um batalhão inteiro, antes que sumam com o que é seu, o que você faria? Começamos com o Atami Corp, em 1944, um cara marcado pela guerra, mas que tinha deixado tudo isso pra trás, no intuito de viver uma vida tranquila como garimpeiro, e uma pedrinha de ouro minúscula que encontra, já é o suficiente pra fazer ele comemorar por saber que finalmente encontrou o lugar certo pra trabalhar. Com isso, o velho cava por todos os cantos daquela região em busca de mais riqueza, só que a noite chega, e tudo que ele consegue são algumas pedras comuns. Nessa hora, a atenção dele é tomada pelos aviões alemães. Acontece que a esse ponto, a Alemanha já perdeu a guerra, e tá saindo do território finlandês, mas não sem antes destruir tudo pelo caminho. No dia seguinte o trabalho continua, e enquanto tá cavando mais terra, ele começa a ouvir o barulho das explosões que revelam que os alemães estão chegando perto dele. Depois de passar mais uma noite na barraca, no meio do nada, só com um cachorro e um cavalo, ele volta outra vez para a busca pelo ouro, mas diferente de antes, o Atami ganha na loteria. O tamanho da pedra preciosa que ele encontrou é tão gigante que deixa o garimpeiro completamente sem palavras. Então, o cara quebra o ouro em pedaços menores, e apesar de valer uma fortuna, esse mineral não é duro como pedra, na verdade é um metal muito maleável, por isso com uma picareta o cara consegue quebrar em tantos pedaços assim. O ouro é tão macio que se você morder chega a marcar, e essa é até uma das formas de descobrir se o minério é verdadeiro ou falso. Agora com a vida ganha, o velho se prepara para ir embora, e é quando vemos que o corpo dele é coberto por cicatrizes. Em seguida, o Atami monta no cavalo e segue caminho para o vilarejo. O problema é que na mesma rota dele, vêm alguns homens do exército alemão. Assim que os militares veem o cara cavalgando, param os veículos para ficar de prontidão. Mas, ao perceberem que é só um velho andando a cavalo, eles começam a dar risada. Os nazis sabem que tá tudo destruído para trás deles, então não vale muito que o homem esteja indo naquela direção. Nessa hora, uma jovem olha para fora do caminhão, e é puxada pelo soldado Wolf, e só de ver como ele tá ajeitando as calças, já dá pra gente entender que o passatempo preferido do idiota é abusar das garotas. Não satisfeito em ter cometido esses crimes, o Wolf volta pro tanque de guerra, onde também tá o comandante Helldorf, que então pega a arma e mira no garimpeiro pra finalizar o homem, mas é impedido pelo superior, que diz que não tem por que gastar munição com um homem que já tá indo em direção ao fim. Dessa forma, o comandante sinaliza pro comboio voltar a andar, enquanto o garimpeiro continua o caminho. Alguns minutos de cavalgada, e o Atami chega a uma parte da estrada onde estão vários corpos pendurados. Por mais que a situação seja muito triste, ele precisa continuar em frente. No entanto, um carro daquele comboio nazi tinha quebrado e ficado para trás. Então, quando os soldados veem o homem a cavalo, resolvem arrumar encrenca com ele. O líder da tropa questiona para onde o garimpeiro tá indo, mas o Atami é inimigo da fala e não responde nada, o que faz o soldado afastar ele do cavalo para que outro verifique o que o velho tá carregando. Nesse momento, o solitário já sabe que vai dar em confusão e manda o cachorro correr. E é claro que o nazi, ao ver o animal fugindo, engatilha a arma e tenta acertar o pobre animal. Por sorte, ele tem uma péssima mira, mas quando os outros soldados falam que o cavalo tá lotado de ouro, o imbecil nem liga mais pro cachorro e começa a dar risada, pronto pra finalizar o velho e ficar rico. O que ele não esperava é que tá diante do vovô John Wick, porque o aposentado pega uma faca e atravessa na cabeça do cara de uma só vez. Aí os outros soldados ficam tão incrédulos do que acabaram de ver, que nem sequer pensam em atirar no velho. E no mano a mano é sem chance pros nazis. O garimpeiro começa a eliminar cada um deles, e quando um dos soldados decide finalmente puxar o gatilho, o Atami usa outro como escudo e acaba com todos. Os sons dos disparos chamam a atenção do comandante Helldorf, afinal de contas, era só um velho pros caras lidarem, não faz sentido tanto barulho assim. Por essa razão, ele ordena que o comboio dê meia volta. Quando o veículo chega ao local, eles encontram os corpos dos soldados, mas um deles ainda tá vivo. Só que o Helldorf não tá interessado em pegar informações sobre o que aconteceu, e sim na pedra de ouro que tava com o cara. Daí ele entende que o garimpeiro tá com o passe livre deles pra uma vida de luxo. Então não demora até que continuem voltando pra encontrar o aposentado cavalgando devagar. E os alemães só precisam atirar com o tanque e acertar o alvo, mas falham e alternam pra fazer o serviço com a metralhadora. O que pouca gente sabe é que é muito comum um tanque ter uma arma automática pesada acoplada, afinal o canhão principal já é o bastante pra dizimar tudo pelo caminho, e faz a metralhadora parecer inútil. Mas ela tem uma função muito importante, porque é tipo o modo economia, usada pra lidar com soldados próximos, jipes e qualquer outra coisa, que não vale gastar um projétil gigantesco de canhão. Além disso, a arma principal do tanque demora pra recarregar e mirar, enquanto a metralhadora é bem mais prática. Só que o Wolf parece ter miopia, porque não consegue acertar um só disparo. Mesmo assim, o comandante fica de pé no tanque tranquilo assistindo, porque sabe que o homem tá indo em direção a um terreno lotado de minas. Até que o inevitável acontece, o coitado do animal pisa em uma das armadilhas, e é explodido em vários pedaços. O cavalo foi o bastante para impedir que o Atami fosse finalizado junto, e apesar de ficar desnorteado, ele ainda consegue se mover. Então, o garimpeiro começa a recolher todo o ouro que espalhou, enquanto o comboio se aproxima. E quando o Helldorf vê todo aquele ouro,
ouro, fica completamente maravilhado e friamente fala pro Wolf esperar antes de atirar, porque quer que o aposentado recolha toda a pedra preciosa do chão para facilitar o trabalho deles. A questão é que o velho é esperto e pega uma pedra junto, e na hora que o militar finalmente dá a ordem para atirar, ele joga a pedra em uma das minas, para a explosão dela levantar poeira e ofuscar a visão dos alemães. A chuva de balas começa, mas o velho deixa o estilo John Wick de lado um pouco e decide bancar o Capitão América usando um escudo para bloquear os disparos. Depois de tanto tiro e várias minas ativadas, o plano do garimpeiro dá certo e a poeira impede que os nazis vejam ele. Assim, o comandante manda um dos soldados ir em frente e mesmo cheio de medo, o cara obedece a ordem, só para virar alvo do Atami, que joga uma mina bem na cabeça do cara, transformando ele em carne moída. Depois dessa, o superior manda outros 2 soldados irem pela lateral da estrada, só que eles mesmos que tinham plantado as minas naquela região antes e usaram todo o estoque que tinham para isso. Então o resultado é claro, os 2 alemães acabam também pisando nas armadilhas e sendo finalizados. Pensando em uma outra estratégia, o comandante manda o Wolf buscar 2 das mulheres que eles raptaram. As escolhidas são a Saara e a Aino, que são obrigadas a ir na frente do comboio, como um tipo de prevenção contra as bombas. Graças à explosão do cavalo, a plaqueta de identificação do Atami acabou caindo e o Helldorf encontrou ela. E ao entrar em contato com o general pelo rádio, o Wolf diz que receberam a ordem de ir embora da Finlândia imediatamente, porque tiveram sorte de ainda estarem vivos, já que o Atami era o comandante finlandês mais temido antes de se aposentar. Na época que estava na ativa, ele perdeu a família e a casa para os inimigos, e isso fez o cara se tornar um soldado cruel, que não recebia ordens de ninguém. E já que estava numa hierarquia e ninguém conseguia colocar limites nele, os superiores do Atami se irritaram e mandaram ele sozinho pro meio do nada. Só que em vez de perder a vida, o cara finalizou centenas de russos e virou uma lenda, conhecido como o Imortal. E essa história é inspirada em um acontecimento real, galera. Existiu um cara chamado Simo Häyhä, que é considerado o maior atirador de elite de todos os tempos. Ele era um fazendeiro finlandês baixinho que ninguém dava nada, mas quando a União Soviética invadiu a Finlândia, o Simo lutou contra os caras se camuflando tão bem na neve que ganhou o apelido de Morte Branca, dando fim a mais de 500 inimigos. Além disso, eu preciso explicar que, assim como no filme, na vida real primeiro a Finlândia foi invadida pela União Soviética e precisou se aliar à Alemanha. Quando os alemães começaram a perder, a Finlândia virou a casaca. Por isso, no filme o Atami é famoso por ter finalizado os soviéticos e agora precisa lidar com os nazis. Como o velho é uma lenda, o Wolf quer seguir as ordens do general e ir embora dali, mas o Helldorf tá de olho no ouro. Ele sabe que estão perdendo a guerra e quando voltarem pra casa, serão enforcados. Agora, se tiverem muito dinheiro, podem conseguir fugir desse destino. Enquanto isso, o garimpeiro segue andando pela estrada e encontra uma caminhonete queimada, em que decide parar um pouco para descansar e tratar das feridas da melhor forma que consegue. Por causa da dor, ele acaba dormindo ali mesmo e acorda no susto com o barulho dos alemães se aproximando. Assim, decide ficar escondido atrás do carro, só que o Atami percebe que não pode ficar esperando os inimigos passarem, por conta dos cães, e quando vê uma oportunidade, se agarra debaixo de um dos veículos dos nazis, para logo em seguida furar o tanque de combustível. Desse jeito, o cheiro forte da gasolina cobre ele, para dificultar que os cães consigam identificá-lo. Um plano que a princípio parece até uma boa ideia, mas aí vem alguns problemas. Primeiro, assim que os alemães percebem o vazamento, eles param os veículos e vão examinar. Então, o mais óbvio que fariam é olhar de baixo para ver o que aconteceu, para surgir essa trilha de gasolina. E é aí que o Atami sai debaixo do veículo e começa a correr, mesmo sob a mira de vários inimigos armados. Aqui não dá pra entender como ele ficou conhecido como o Imortal pelos russos, porque essa ideia toda só funciona se os inimigos forem cegos. Por isso não dá outra, e os nazis veem ele correndo, com o Wolf acertando um tiro na perna dele. Agora era só todo mundo atirar que tava tudo acabado, mas o comandante decide que a melhor opção é mandar um dos cães na direção do aposentado. E se não pareceu loucura o suficiente sair correndo sob a mira de um monte de armas pra afastar o cão, o Atami, encharcado de gasolina, decide riscar um fósforo e se incendiar. Isso realmente evita que o cachorro morda nele, mas não impede de levar tiros. Então o garimpeiro corre e se joga no rio. Ele fica submerso por um tempo, enquanto os alemães esperam o aposentado dar as caras para atirarem nele. Quando o Atami emerge, o Wolf atira, mas erra o disparo. E impaciente, o comandante manda que um dos soldados mergulhe para pegar o ouro. Dessa forma, um coitado pula na água, só que não estão lidando com qualquer um. O velho é louco, mas entende das coisas, e pega o soldado de surpresa, cortando a garganta do cara e sugando o oxigênio dos pulmões do infeliz através do corte. Desse jeito consegue ficar mais tempo debaixo d'água. Outro militar é ordenado a mergulhar também, e outra vez o Atami usa a mesma estratégia. Resta só um soldado no barco, e cheio de medo de encarar essa loucura, o cara resolve remar pra fugir. Só que deserção é punida com o fim, e depois de até agora errar vários disparos no garimpeiro, o Wolf mira e consegue atingir o antigo aliado do outro lado do rio com um tiro no peito. O aposentado vê isso como uma oportunidade pra fugir, e sai da água, usando o recém-finalizado como escudo pra se proteger dos outros disparos na direção dele. O problema é que o cachorro do Atami acaba ficando pra trás
eficaz nas mãos dos nazis. De acordo com a chegada da noite, o garimpeiro continua o caminho rumo ao vilarejo, mas quanto mais se aproxima, maior é a devastação que encontra. O lugar onde morava foi completamente destruído e incendiado. Isso não foi por acaso, é o que a gente chama de tática da terra arrasada. Funciona assim: quando o exército tá recuando e sabe que o inimigo vai passar por ali, os soldados queimam, explodem e destroem tudo, sejam casas ou plantações. E é irônico que os alemães tenham feito isso, porque foi exatamente essa estratégia que a União Soviética usou contra a Alemanha, para fazer os soldados nazis passarem fome e frio. Por essa razão, não tem mais nada ali pro ex-militar, e ele segue em frente até chegar em um posto também destruído, e depois de tudo que passou até agora, decide descansar um pouco. Mas o coitado não tem paz por um minuto, e começa a ter lembranças de quando perdeu a família dele. Antes que pudesse dormir um pouco, o Atami escuta o cachorro dele chegando. A princípio o cara fica aliviado, só que os nazis tinham preparado uma armadilha, colocando dinamite no cão. Mesmo assim, o garimpeiro é mais rápido, e consegue tirar o explosivo antes de ser finalizado junto do companheiro dele. Infelizmente, ele acaba sendo pego pelo impacto e apaga. Quando acorda, já tá nas mãos dos inimigos, e o Wolf pendura o aposentado pelo pescoço, para em seguida assistir ao fim do aposentado, junto com o piloto do tanque, o Schultze e do Helldorf. Enfim, o Atami para de se mover, e o comandante coloca uma pedrinha de ouro no bolso dele, para depois ir embora. No entanto, o garimpeiro não é conhecido como imortal à toa, e tava fingindo ter apagado. Agora, para conseguir sobreviver, ele precisa atravessar a própria perna em um vergalhão do poste, para evitar continuar sendo enforcado pela corda. As horas passam e ele continua preso, enquanto o cachorro dele chora, porque o fim do dono tá chegando. Quando tudo parece acabado, um batalhão de aviões passa balançando tudo na terra, incluindo a estrutura onde o aposentado tá enforcado. Desse jeito, a corda escorrega o suficiente para fazer ele cair no chão. Como um dos aviões pousou com dois soldados procurando combustível, um deles se aproxima do corpo e comenta com o outro que o velho tá vivo. Mas quando ele vai finalizar o Atami, é surpreendido e levado ao chão. O segundo soldado estranha a situação e vai verificar, só para também ser finalizado pelo velho lendário. Depois disso, o aposentado se senta e fica pensativo, irritado por não conseguir viver a vida tranquilamente. Ele tá cansado de toda essa violência, mas parece que tudo isso persegue o coitado. Por um segundo, ele até pensa em desistir de pegar o ouro de volta, mas quando vê o avião, percebe que tem como ir atrás do que é dele. Assim cuida das feridas outra vez, enquanto os alemães continuam indo em direção à saída da Finlândia. Algumas horas depois, o comandante diz para os companheiros que eles vão abandonar o comboio e pegar um avião para fugir com o ouro. Mas antes do plano ser colocado em prática, o motorista do veículo mais à frente avisa aos outros que a estrada tá bloqueada. Então, o comandante desce junto com os homens dele para verificar e encontram um avião com o piloto finalizado. O estranho é que o cara foi enforcado, e o Wolf jura que essa é a corda que ele usou para dar cabo do Atami. Aí já bate o desespero no comandante, afinal o cara tem apelido de imortal, e de repente surge uma cena dessa. De volta ao caminhão, quando a Eino escuta os soldados discutindo sobre o aposentado, começa a dar risada, e explica que todo mundo conhece a história, e que os idiotas vão ver o que acontece quando tiram tudo daquele homem. Nisso, a garota continua falando que todos os nazis ali já estão praticamente sem vida a partir do momento em que mexeram com o imortal, e quando os soldados pensam em rir disso, são atacados e finalizados. Na sequência, o Atami entra no caminhão e entrega as armas dos alemães para as mulheres. O próximo passo do aposentado é finalizar o motorista, para que a Aino assuma o volante, e enquanto os corpos dos nazis vão caindo na estrada, os aliados deles começam a estranhar. De repente, a mulher freia o caminhão, o que faz o tanque quase bater nele, mas dá a oportunidade pro ex-militar pular pro veículo blindado, onde os alemães discutem por não saberem o que tá acontecendo. E para disfarçar, a Sarah levanta a mão de um dos soldados finalizados para fingir que tá tudo bem, para logo em seguida, a Aino acelerar o veículo até ficar lado a lado com o inimigo. Com isso, as mulheres armadas se levantam e atiram em todos eles, finalizando os malditos. Ao mesmo tempo, o Atami começa a bater no topo do tanque com a picareta para invadir, mas os alemães se coordenam e quando o Schultz freia o blindado, o aposentado sai rolando pra frente, pro Wolf abrir a escotilha e atirar nele. Mas, o velho é sagaz demais e se protege dando a volta no tanque e subindo para pegar o nazi de surpresa. Então os dois começam a lutar, e o garimpeiro leva um prejuízo até conseguir quebrar o braço do alemão e cair de cima do veículo junto dele. Nesse momento, o comandante já tá meio apavorado e manda o Schultz continuar dirigindo para largar os dois para trás. Agora, o Wolf não tem chance nenhuma e pede para ser poupado. Só que bem nessa hora chegam dois soldados de moto. Essa era a chance do alemão conseguir ficar vivo, mas os aliados percebem que estão diante do imortal e são intimidados pelo velho. Por isso, eles tomam a atitude mais inteligente possível, jogam as armas e fogem a pé. Afinal de contas, quem seria louco de enfrentar um cara que sozinho tá dizimando toda uma tropa? Mas o garimpeiro não finaliza o idiota e pega a moto para ir embora. No entanto, ele não tá sendo misericordioso, porque logo quem vem são as mulheres que esse monstro abusou, e elas estão armadas até os dentes para terem a vingança delas. E enquanto o Wolf tá recebendo o que merece, o Helldorf chega com o Schultz no avião, onde o contato dele tá esperando.
Mas antes de mais nada, ele aponta a arma pro motorista e finaliza o garoto para ter -1 para dividir o ouro. Em seguida, parte para entrar no avião e deixar tudo para trás. A questão é que o Atami não pensa do mesmo jeito e chega de moto atirando na aeronave para impedir a decolagem. Mesmo assim, o avião levanta voo e o comandante fica aliviado, apesar de ter que obrigar o piloto a continuar guiando, já que o cara foi baleado. Pro azar do alemão, o aposentado não ficou para trás, ele tá com a picareta cravada embaixo do avião. O problema é que a dificuldade para se manter é grande e ele acaba escorregando. Só que, como o cara é a personificação da determinação, consegue agarrar na roda e invadir a aeronave. Desse jeito, o comandante vai lá confrontar ele e os dois começam a sair no soco. Diferente dos outros, o Helldorf é um lutador excelente e leva a maior vantagem contra o garimpeiro que já tá todo ferido e cansado. Depois de deixar o ex-militar arrebentado, ele pega uma fivela de metal e bate ainda mais, dando uma verdadeira surra no cara, enquanto pergunta por que o aposentado não perde a vida de uma vez. Nessa hora, já com quase nenhuma força, o Atami cai perto de uma bomba e olha na direção do comandante como se estivesse desafiando ele a continuar batendo. E aí, quando o alemão vai dar outro golpe, o velho segura a fivela e prende ela na bomba, abrindo a escotilha em seguida para fazer o explosivo ser lançado em terra com o nazi preso nele. Mesmo com o fim do Helldorf, ainda não acabou, porque o piloto não conseguiu resistir e perdeu a vida. Então, agora o avião tá em queda livre. O Atami tenta desesperado encontrar o ouro, e quando consegue, se prepara para o impacto. E sobreviver a uma queda de avião, mesmo as mais simples, é um feito e tanto, mas do jeito que a aeronave tá caindo com o aposentado dentro dela, as chances de sobrevivência são praticamente zero. Perto dali, um grupo de militares russos vê um tanque se aproximando e se preparam para um possível conflito. Mas quando o veículo se aproxima, quem tá no comando é a Aino, que explica que tomaram o tanque dos alemães e finalizaram eles. O único restante é o Wolf, que tá amarrado no canhão. Longe dali, surpreendentemente, o aposentado consegue sobreviver e sai todo sujo do lago de onde o avião caiu, junto da picareta e da bolsa cheia de ouro. Depois de recuperar o cachorro dele, vai em direção a um banco, onde todos ficam olhando estranho pro cara, por ele estar com uma péssima aparência. Sem ligar pra isso, o Atami se aproxima da bancária e joga todas as pedras preciosas no balcão pra finalmente ficar rico. Fala galera, você também enfrentaria uma tropa inteira sozinho pra recuperar toda a grana que roubaram de você? Ou é melhor deixar pra lá e evitar ir jogar no Vasco? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.